A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 312º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os livros de Mateus, capítulo 28, livro de Marcos, capítulo 16, livro de Lucas, capítulo 24, livro do apóstolo João, 20 e 21. A inspiração do dia, a ressurreição de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 28, destaca o versículo 6. Já ressuscitou. Aleluia! A ressurreição de Jesus Cristo é uma das verdades essenciais do Evangelho. Qual a importância da ressurreição de Cristo para os que nele creem? Primeiro, ele comprova que ele é o Filho de Deus. Segundo, garante a eficácia da sua morte redentora. Terceiro, confirma a verdade das Escrituras. Quarto, é prova do juízo futuro dos ímpios. Quinto, é o fundamento pelo qual Cristo concede o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. E a base do seu ministério celestial de intercessão pelo crente. Sexto, garante ao crente a sua futura herança celestial e a sua ressurreição ou transformação quando o Senhor vier. Sétimo, ele põe à disposição do crente, na sua vida diária, a presença de Cristo e o seu poder sobre o pecado. Versículo 9 destaca: Jesus lhe sai ao encontro. A ressurreição de Cristo está bem comprovada historicamente. Depois de ressurgir, Cristo permaneceu na terra por 40 dias, aparecendo e falando com os apóstolos e muitos outros seus seguidores. Suas aparições depois da ressurreição são as seguintes. Primeiro, a Maria Madalena. Segundo, as mulheres que voltavam do sepulcro. Terceiro, a Pedro. Quarto, a dois que iam a caminho de Emaús. Quinto, a todos os discípulos, exceto Tomé, e outros com eles. Sexto, a todos os discípulos num domingo à noite, uma semana depois. Sétimo, a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Oitavo, a 500 crentes na Galileia. Nono, a Tiago. Décimo, aos discípulos que receberam a grande missão. 11º, aos apóstolos no momento da sua ascensão. E 12º, ao apóstolo Paulo. No versículo 10 destaco: não temais. Porque estas mulheres não deviam ter medo. A declaração do anjo nos dá a resposta: pois eu sei que buscai a Jesus. As mulheres permaneceram leais a Jesus quando o mundo o desprezou e o crucificou. Quando Cristo voltar para buscar seus fiéis, estes não terão motivos para temer, se também permanecerem leais a Ele no meio de um mundo que rejeita o seu amor, a sua salvação e a sua santa palavra. João expressa esta verdade em 1 João capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. No versículo 18 destaco: todo o poder. O povo de Deus tem esta promessa de poder e autoridade divinos para proclamar o Evangelho por todo o mundo. Porém, antes de mais nada, eles devem obedecer ao mandamento de Jesus, de esperar o cumprimento da promessa do Pai, que é o poder do Espírito Santo, derramado no dia de Pentecostes. Não se pode esperar que o poder visto em Atos capítulo 1, versículo 8, acompanhe os que vão às nações, se primeiro não observarmos o padrão de Atos capítulo 1, versículo 4. No versículo 19 destaco: ide, ensinai, batizando. Estas palavras constituem a grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores em todas as gerações. Declaram o alvo, a responsabilidade e a ortoga da tarefa missionária da Igreja. Primeiro, a Igreja deve ir a todo o mundo e pregar o Evangelho a todos, de conformidade com a revelação do Novo Testamento, da parte de Cristo e dos apóstolos. Esta tarefa inclui a responsabilidade primordial de enviar missionários a todas as nações.
Segundo o Evangelho pregado, centraliza-se no arrependimento e na remissão, perdão dos pecados, na promessa do recebimento de o dom do Espírito Santo e na exortação de separar-nos desta geração perversa, ao mesmo tempo em que esperamos a volta de Jesus do céu. Terceiro, o propósito da grande comissão é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Este é um único imperativo direto no texto original deste versículo. A intenção de Cristo não é que o evangelismo e o testemunho missionário resultem apenas em decisões de conversão. As energias espirituais não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de membros da igreja, mas sim em fazer discípulos que se separando do mundo, que observam os mandamentos de Cristo e que o seguem de todo o coração, mente e vontade. Quarto, note-se ainda que Cristo nos ordena a concentrar nossos esforços para alcançar os perdidos e não em cristianizar a sociedade ou assumir o controle do mundo. Aquele que crê em Cristo deve abandonar o presente sistema mundano maligno e separar-se da sua imoralidade, e ao mesmo tempo expor a sua malignidade. Quinto, os crentes que creem em Cristo e no Evangelho devem ser batizados em água. Este ato representa o compromisso que assumiram de renúncia à imoralidade, ao mundo e à sua própria natureza pecaminosa e de se consagrar sem reservas a Cristo e aos propósitos do seu reino. Sexto, Cristo estará com os seus seguidores obedientes através da presença e do poder do Espírito Santo. Devem ir a todas as nações e testemunhar somente depois que do alto sejam revestidos de poder. E por fim, o versículo 20 destaca o estou convosco. Esta promessa é a garantia de Cristo para os que estão empenhados em ganhar os perdidos e ensinar-lhe a obedecer aos seus padrões de retidão. Jesus ressurgiu, está vivo e pessoalmente tem cuidado de cada filho seu. Ele está contigo na pessoa do Espírito Santo e através da sua palavra. Não importa a tua condição, fraco, pobre, humilde, sem importância. Ele cuida de ti e vê com solicitude cada detalhe das lutas e provações da vida e concede a graça suficiente, bem como a sua presença para te dar vitória até o fim. Esta é a resposta do crente ante cada temor, dúvida, problema, angústia e desânimo. No livro de Marcos, capítulo 16, destaco os versículos 9 a 20, aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Embora os versículos 9 a 20 faltem em dois dos manuscritos gregos mais antigos, eles constam de outros manuscritos antigos, bem como das vasta maioria dos manuscritos gregos provenientes de todas as partes do mundo antigo. Daí, muitos doutores da Bíblia concluem que o texto atestado pela maioria dos manuscritos antigos é sem dúvida parte do texto original do escritor bíblico. Noutras palavras, devemos ter em Marcos capítulo 16, versículos 9 e 20 como parte integrante da palavra inspirada de Deus. E por fim, o versículo 18: pegarão nas serpentes. Pegar em serpentes ou beber veneno não deve se transformar em ritual de ordalho, isto é, prova judicial para se decidir se um acusado é culpado ou inocente, a fim de comprovar nossa espiritualidade. São promessas para crentes que enfrentam semelhantes perigos a serviço de Cristo. É pecado testar a Deus, arriscando-se sem necessidade, expondo-se a perigo e perseguições. No livro de Lucas, capítulo 24, destaca o versículo 6. Ressuscitou. A ressurreição de Cristo Jesus é confirmada pelos seguintes fatos. Primeiro, o túmulo vazio. Se os inimigos de Jesus tivessem furtado seu corpo, eles o teriam mostrado, para confirmar que ele não ressuscitara.
Se os seus discípulos tivessem furtado seu corpo, nunca teriam sacrificado suas vidas e posses em prol daquilo que saberiam ser mentira e engano. O túmulo vazio revela que Jesus realmente ressuscitou e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Segundo, a existência, o poder, a alegria e a devoção da igreja primitiva. Se Jesus não tivesse ressuscitado e aparecido aos seus, estes nunca teriam passado do desânimo para alegria, coragem e esperança indizíveis. Terceiro, a composição do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito por homens que deram a sua vida em prol da verdade e da justiça ensinada por Jesus. Nunca teriam se dado ao trabalho de escrever a respeito do Messias e dos seus ensinos, se a sua carreira tivesse terminado em morte e desilusão. Quarto, o batismo no Espírito Santo e as suas inerentes manifestações na Igreja. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, como realidade prática, comprova que Jesus ressuscitara e for exaltado à destra de Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria havido nenhum batismo experimental no Espírito Santo. Quinto, os milhões de pessoas que, no decurso desses últimos 2000 anos, experimentaram nos seus próprios corações e vidas a presença de Jesus e o testemunho do Espírito Santo. No versículo 19 destaca Jesus, um profeta. Para os escritores dos evangelhos, Jesus era o profeta enviado por Deus. No versículo 27 destaca, explicava-lhes as Escrituras. O Messias e a sua obra redentora através do sofrimento são o tema central do Antigo Testamento. No versículo 39 destaca, um espírito não tem carne. A declaração de Cristo, um espírito não tem carne nem ossos, não significa que o espírito não tem forma nem corpo, mas apenas que seu corpo não é material, como a do homem. Jesus tem um corpo glorificado espiritual e, de igual modo, os santos no céu. No versículo 47 destaco arrependimento e a remissão de pecados. Os discípulos somente deviam pregar o perdão dos pecados juntamente com o arrependimento do pecador. O pregador que anuncia a salvação como uma simples crença ou religião fácil, ou uma formal aceitação da salvação gratuita sem nenhum compromisso voluntário do pecador de obedecer a Cristo e a sua palavra, está pregando um falso evangelho. O verdadeiro arrependimento inclui o abandono do pecado, isto é, um elemento fundamental e imutável do verdadeiro evangelho neotestamentário. Ainda no versículo 47, destaco em todas as nações. O próprio Cristo institui a obra missionária cristã como uma tarefa santa e obrigatória da Igreja. Missões é um tema prioritário tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No versículo 49 destaco, promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai refere-se ao derramamento do Espírito Santo. Vemos esta promessa no Antigo Testamento, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 15, 44, versículo 3, livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 28, o livro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Os discípulos aguardaram o cumprimento desta promessa em oração perseverante. O crente atual que busca o batismo no Espírito Santo deve fazer a mesma coisa. Por fim, o versículo 50. Os abençoou. Primeiro, a palavra bênção encerra o significado de, primeiro, uma dádiva divina que faz prosperar o trabalho do crente. Ponto número 2, a presença divina conosco. Ponto número 3, a dotação de força, poder e ajuda divina. Ponto número 4, Deus operando em nós e através de nós para realizar o bem. Segundo, no Novo Testamento, o termo bênção ocorre mais de 400 vezes. A primeira coisa que Deus fez no tocante ao homem foi abençoá-lo. Deus também sustenta a sua obra, abençoando-a. A vida e a história do povo de Deus pode estar sob bênção ou maldição. Terceiro, no Novo Testamento, a obra total de Cristo pode ser resumida na expressão Deus enviou para abençoar. Vemos sua bênção outorgada às crianças.
e aos seus seguidores quando ele partia da terra. A bênção divina era uma realidade bem presente no ministério dos apóstolos. Quarto, a bênção de Deus é condicional, dependendo do seu povo, o qual opta pela bênção ao obedecer a Deus ou pela maldição ao desobedecer. Quinto, como recebemos a bênção do Senhor? Ponto número 1. Olhando sempre para Jesus e buscando a sua bênção sobre nosso ministério, trabalho, vida e família. Ponto número 2. Por meio da fé, do amor e da obediência diante dele. Ponto número 3. Por sua graça, removendo da nossa vida tudo quanto possa impedir a bênção divina. Sexto e último, a bênção de Deus pode não estar relacionada a lucros materiais pessoais e à ausência do sofrimento na vida do crente. Jacó enriqueceu materialmente, porém, usando da astúcia e trapaça. E por fim, o livro do apóstolo João, capítulo 20 e 21. No capítulo 20 destaca o versículo 9. Era necessário que ressuscitasse. Conforme Mateus capítulo 28, versículo 6, note sobre a importância da ressurreição de Cristo. E em Lucas capítulo 24, versículo 6, note sobre a confirmação da ressurreição de Cristo. No versículo 16 destaca: Jesus aparece primeiro a Maria. A primeira pessoa a quem Jesus aparece depois da ressurreição é a Maria Madalena. Ela não foi uma pessoa de notável destaque nos evangelhos. Mesmo assim, Jesus lhe aparece em primeiro lugar, antes de se revelar a alguns dos principais dos discípulos. Através do tempo, Jesus manifesta sua presença e amor de modo especial aos menores. O povo especial de Deus consiste de desconhecidos que, como Maria, na sua tristeza, mantêm amor e devoção inabalável ao seu Senhor. No versículo 17 destaco: não me detenhas. Certamente Jesus queria dizer que ele não subiria agora para o seu pai e que Maria ainda teria a oportunidade de vê-lo. Enquanto isso, ele tinha algo para ela fazer. No versículo 28 destaca: o Senhor meu e Deus meu. As Escrituras declaram que Jesus é Deus. Este é o alicerce da fé cristã e da máxima importância para a nossa salvação. Se Cristo não fosse Deus, não poderia ter feito a expiação pelos pecados do mundo. A divindade de Jesus é demonstrada pelos seguintes fatos. Primeiro, os nomes divinos são atribuídos a ele nas Escrituras. Ponto número 1, Deus. Ponto número 2, o Filho de Deus. Ponto número 3, o primeiro e o último. Ponto número 4, o Santo. Ponto número 5, o Senhor. Ponto número 6, Senhor de todos e Senhor da glória. Segundo, culto divino é prestado a Cristo e orações lhe são dirigidas. Terceiro, funções divinas são atribuídas a Cristo. Ponto número 1, Criador do universo. Ponto número 2, preservador de todas as coisas. Ponto número 3, perdoador dos pecados. Ponto número 4, doador da vida ressurreta. Ponto número 5, juiz de todos os homens. Ponto número 6, doador da salvação. Quarto, no Novo Testamento, atribui a Cristo declarações do Antigo Testamento referentes a Jeová. Quinto, o nome de Jesus Cristo está associado com o de Deus Pai. Sexto, sua impecabilidade e a sua santidade dão testemunho da sua divindade. Sétimo, foi declarado Filho de Deus pela sua ressurreição. Estas provas conclusivas da divindade de Cristo significam que o crente deve portar-se diante de Cristo, exatamente da mesma maneira que se porta diante de Deus Pai. O crente deve crer nele, reverenciá-lo e adorá-lo, orar a ele, servi-lo e amá-lo. E por fim, o capítulo 21 destaca o versículo 2. Vou pescar. O plano dos discípulos de irem pescar não significa que estavam abandonando sua dedicação a Cristo e a sua vocação de pregar o Evangelho. Sabiam que Jesus ressuscitara da sepultura, mas não sabiam o que fazer naquele momento específico. Ainda não tinham recebido a ordem de esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles com grande poder. Pescar
era uma necessidade, pois esses homens ainda precisavam ganhar o sustento para eles e as suas famílias. No versículo 6, destaco: lançai rede à direita do barco. É essencial recebermos a orientação do Senhor em todo o nosso trabalho. Sem a presença de Cristo e sem sua mão orientadora, aquilo que fazemos torna-se um fracasso total e um esforço inútil. No versículo 7 destaco: cingiu-se com a túnica. Trata-se de uma roupa externa. A expressão estava nu. Neste versículo significa em trajes menores, isto é, uma espécie de tampa ou túnica leve, sem mangas. No versículo 15 destaco: amais-me. A pergunta mais importante que Pedro já teve de responder foi se ele tinha amor devotado ao seu Senhor. Primeiro, aqui, amor traduz duas palavras diferentes em grego. Primeira, ágapo, significa amor inteligente com um propósito, sobretudo da mente e da vontade. Segunda, philéu, envolve afeição calorosa e natural das emoções e, portanto, um amor mais pessoal e afetivo. Com o emprego dessas duas palavras, Jesus indica que o amor de Pedro não deve ser somente da vontade, mas também do coração. Amor este que brota tanto da determinação quanto o afeto pessoal. Segundo, a pergunta que Jesus dirigiu a Pedro é a sua grande pergunta para todos os crentes. Todos nós devemos ter amor e devoção pessoal e de coração a Jesus. No versículo 16, destaco: apacenta as minhas ovelhas. A descrição que Jesus faz dos crentes como cordeiros e ovelhas subentende três coisas. Primeiro, precisamos de cuidados pastorais contínuos. Segundo, precisamos alimentar-nos constantemente da palavra. Terceiro, posto que as ovelhas tendem a desagarrar-se para o perigo, precisamos de orientação, proteção e correção rapidamente. No versículo 17 destaco: amais-me, apacenta as minhas ovelhas. Jesus considera o nosso amor por ele como uma qualidade básica para o serviço cristão. Outras qualificações são necessárias, mas o amor a Cristo e ao próximo é indispensável. E chegamos ao final no versículo 18. Estenderás as mãos. Estas palavras referem-se ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado em Roma, no reinado de Nero, aproximadamente na mesma data do martírio de Paulo, e que, mediante seu próprio pedido, foi crucificado de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.